Olá, queridos! Quando a mente se divide ocupada por pensamentos contraditórios, não seguiremos em frente até que resolvamos o assunto. Veja o exemplo de Israel diante do discurso do rei, contraposto pelo discurso de Elias. Pela influência de Jezabel, esposa do rei Acabe, muitos em Israel cultuavam Baal. Mas o profeta Elias resistia, sustentando que só o Senhor é Deus. Quando Elias disse a Acabe que ajuntasse os profetas de Baal e todo Israel no Monte Carmelo, ao se dirigir ao povo, ele fez a seguinte pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O objetivo do profeta era pôr fim àquela indefinição. Gosto do modo como Elias colocou a questão, utilizando o verbo cochear. O verbo cochear, além de mostrar a indecisão, também mostra que uma alma claudicante perde a sua velocidade. A mobilidade daquele que manca se torna mais difícil, ele é mais vagaroso do que aquele que está em condições físicas normais. Trazendo esta figura de linguagem para o campo da nossa alma, podemos afirmar que emocionalmente é a mesma coisa. Quando a nossa mente flutua entre partes que se opõem, vamos nos arrastar pela vida. Por isso o profeta perguntou até quando Israel estaria manquitolando entre dois pensamentos. A mente daquele povo estava dividida entre duas possibilidades. Será que Baal é Deus? E se Jeová for Deus? Repare que após Elias fazer a pergunta, o povo nada respondeu. O indeciso não sabe o que dizer, não sabe qual o caminho que deve seguir e permanece paralisado. Quando a mente se divide diante de dois pensamentos, teremos que tomar uma posição. Não podemos permanecer reféns da nossa própria indefinição. São as encruzilhadas da vida, são as bifurcações da alma. E se tomarmos a direção errada, em muitos casos não teremos como voltar. Entretanto, mesmo sabendo do risco que corremos, não há como permanecer em cima do muro por muito tempo. Em determinadas situações da vida, podemos nos sentir perdidos, como alguém atravessando um vale escuro sem saber que rumo tomar. A chance de errarmos sempre será grande, mas teremos que escolher. Nossos pensamentos devem ser equacionados. Mas como fazer o certo quando não vemos um palmo adiante do nosso nariz? Mais do que nunca, quando a mente se divide, precisamos correr para a presença de Deus. Somente Ele pode pôr fim à escuridão. Davi declara no Salmo 18, 28, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. As trevas da ignorância e do medo são dissipadas quando Deus derrama luz na mente e no espírito daquele que o busca. Veremos claramente o caminho que devemos seguir. A indefinição será vencida, a mente dividida será liberta. No Salmo 36, 9, Davi afirma essa linha de pensamento ao dizer que no Senhor está o manancial da vida. Na sua luz, vemos a luz. Sendo assim, não há razão para permanecermos divididos por dois pensamentos. Nele encontraremos a resposta correta. Na sua luz, veremos a luz. Pense nisso!